Fala galera ligada aqui no Futizé, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo por aqui. E o tema do vídeo de hoje são os confrontos de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um dos 8 jogos dessa semana, trazer aqui uma análise para você. Mas antes, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilha o nosso vídeo e também gostaria, claro, de sempre ressaltar e agradecer aos nossos patrocinadores, os nossos parceiros. Gabriela Barreto, Estúdio Hair, seu cabelo merece esse cuidado, transforme seu visual com técnicas e produtos modernos de qualidade, corte masculino, feminino, coloração, alisamento, mechas, tratamento capilar como reconstrução e hidratação. No bairro São Luís, em 13 de maio. Sangão Tratamento de Madeiras, especialista em tratamentos de madeiras em autoclave. Também trabalhamos com a venda de madeiras tratadas em pinos e eucalipto, madeiras para áreas externas e internas. Em Sangão, Santa Catarina, no bairro Sangãozinho, anexo a BR-101, quilômetro 358. Garantia de 15 anos e entregas em todo o Brasil. Labela Centro Estético, há mais de 15 anos melhorando a autoestima das nossas clientes. Os melhores serviços de estética de 13 de maio e região, como massagens e limpezas de pele, na rua Presidente Costa e Silva, em 13 de maio. Também Freitas Móveis sob medida, trabalhamos com móveis sob medida, comerciais e residenciais, 100% MDF, com projetos exclusivos que atendem às suas necessidades. Conheça o nosso trabalho pelo Instagram, @freitas.móveis sob medida, e venha realizar o seu sonho conosco, também no bairro São Luís, em 13 de maio. E, para fechar, Marlise Vitorassi Acupuntura, o consultório Marlise Vitorassi, através da acupuntura e das terapias integrativas, busca aliviar dores, equilibrar o corpo e trazer mais bem-estar para a vida das pessoas. Cada atendimento é único, feito com atenção, respeito e muito carinho, porque cuidar da saúde é também acolher histórias, emoção e vida. Siga no Instagram, @Marlise Vitorassi, e o consultório dela fica lá em 13 de maio. Muito bem, meus amigos, vamos conversar aqui sobre os jogos das oitavas de final da Champions, começando com os jogos de terça, e vamos pela ordem cronológica aqui, né? O jogo que abriu essas oitavas foi Galatasaray e Liverpool, jogo lá na Turquia, 1 para o Galatasaray, 0 para o Liverpool, gol do Lemina aos 7 minutos do primeiro tempo, e foi um primeiro tempo de bombardeio do time do Galatasaray, hein? O Galatasaray criou muitas oportunidades, poderia ter saído com um resultado maior. Tem o Gabriel Sara, brasileiro, que foi revelado pelo São Paulo, está jogando muito bem lá no Galatasaray. O Osimhen, que é um exímio centroavante, poderia estar muito bem nos grandes clubes da Europa, tá jogando lá no Galatasaray. Foi um jogador que deu muito trabalho também para a defesa do Liverpool. O Liverpool que não consegue se encontrar nessa temporada, né? É muito 8 ou 80. Tem jogos que o Liverpool parece que engrenou, que consegue uma goleada, consegue uma grande vitória. No outro jogo é amplamente dominado, não consegue ali fazer nada demais. No segundo tempo até tentou, teve um gol que foi anulado, teve ali algumas outras chances, mas perdeu para o Galatasaray por 1-0 com uma fanática torcida turca. O torcedor turco lembra um pouco o torcedor da Libertadores, né? O torcedor do Galatasaray, que conquistou uma grande vitória. Agora o jogo da volta na próxima quarta-feira em Anfield. Não será nada simples, não vai ser simples aí pro Liverpool não, porque o Galatasaray sabe jogar fora de casa, já conseguiu eliminar a Juventus fora de casa nessa Champions, passou um aperto, passou, mas conseguiu se classificar. E joga com a vantagem do resultado, então vai ter que fazer um jogo de muita inteligência o time do Liverpool, porque simples não vai ser. Agora passando para o outro jogo, esse inclusive foi transmitido aqui no Futizé, tive o prazer de narrar esse jogo. Newcastle 1, Barcelona 1, Barnes abriu o placar para o Newcastle aos 40 do segundo tempo, e o Yamal empatou de pênalti no último lance, um pênalti bobo cometido pelo Thiaw em cima do Yamal, mas foi um jogo que eu esperava mais, principalmente do Barcelona, esperava mais o time do Barcelona, é claro que tá com muitos desfalques nessa temporada, não tá ainda jogando aquele futebol que jogou na temporada passada, que por muitos foi apontado como o melhor time do mundo em determinado momento da temporada passada, mesmo tendo sido eliminado para a Inter de Milão
nas oitavas, na semifinal da Champions. O Barcelona não conseguiu fazer o seu jogo, achei o Rafinha um pouco apagado, Lewandowski também pouco fez, e Yamal idem. O Newcastle teve mais volume de jogo, teve mais a posse de bola, teve as melhores chances, chegou ao gol aos 40 do segundo tempo, fazia por merecer a vitória, até que no último lance o Dani Olmo foi derrubado na área pelo Thiaw, e aí acabou sendo marcado o pênalti, favorecendo a equipe do Barcelona. Muita gente dizendo, não, já tinha passado do tempo, enfim, que era 4 de acréscimo, o pênalti foi aos 50, né? Mas o árbitro deu mais um minuto de acréscimo, né? Porque o Newcastle demorou ali a cobrar uma falta. Então o feitiço voltou contra o feiticeiro nessa, né? E aí o árbitro puniu a cera do Newcastle, o Barcelona foi pra área, conseguiu empatar num pênalti do Yamal, mas ficou devendo o time do Barcelona. O Newcastle fez um bom jogo dentro dos seus padrões, né? E, claro, sentindo muito também a ausência do Bruno Guimarães, que é um pilar do time do Newcastle no meio de campo, é um ídolo do torcedor também. Mas agora o jogo no Camp Nou, semana que vem, tá em aberto, 1-1, mas eu vejo o Barcelona com favoritismo, jogando em casa, diante do seu torcedor. Acredito, e também o torcedor espera uma postura diferente do time do Barcelona do que a que teve nesse jogo de ida. Então acredito que o Barcelona vai conseguir sim a classificação para as quartas de final da Champions. Já deixou o seu like aí no vídeo? Ainda não? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta aqui a sua opinião, que eu vou estar lendo todos os comentários pra gente estar conversando por aqui. O outro jogo foi Atlético de Madrid 5, Tottenham 2. Esse jogo aí tem um caso bizarro, né? O goleirão Kinski do Tottenham foi substituído aos 16 minutos do primeiro tempo. Ele falhou em 2 gols, né? 2 saídas de bola ali completamente erradas. E o técnico Igor Tudor sacou ele, né? Substituiu ele, sendo que ele não jogava desde outubro. Aí me explica um negócio desse. Um jogo de mata-mata de Champions fora de casa. O goleiro não joga desde outubro. Você vai lá, coloca ele como titular. E depois de 16 minutos, por conta de 2 falhas, você já saca ele, já substitui ele. Uma sacanagem absurda, né? É queimar o jogador, que agora vai ter que ser muito forte mentalmente para poder voltar, né? É ter que contar com uma rede de apoio muito ampla, o jogador do time do Tottenham, o Kinski, goleirão, porque ele foi exposto, ele foi jogado aos leões ali para mais de 60 mil torcedores lá no estádio do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano, né? Inclusive o torcedor do Atlético acabou aplaudindo ali o goleirão do Tottenham, porque ele saiu completamente desolado. E uma atitude ridícula do Igor Tudor, que também é um treinador ridículo, vamos ser sinceros. É um treinador fraquíssimo, né? Acumula péssimos trabalhos por onde passou. E agora no Tottenham não está sendo diferente. O Tottenham está a 1 ponto da zona de rebaixamento da Premier League. O Tottenham, que é uma das equipes que mais tem investimento. E agora na Champions levou 5-2 no jogo da ida. Eu acho que não vai conseguir reverter, não. 3 gols de diferença, na Champions tudo pode acontecer. O futebol tem histórias incríveis, mas com esse futebolzinho aí do Tottenham, eu acho que ele vai perder de novo em casa para o Atlético de Madrid, com todo respeito aí a quem gosta do Tottenham e está assistindo ao vídeo, mas o Tottenham pratica talvez o pior futebol entre os times da Premier League. Não é o lanterna, mas talvez o pior futebol hoje é o do Tottenham, que não consegue progredir. O Atlético de Madrid fez um grande resultado jogando em casa, 5-2, e acredito que fora de casa o Atlético vai com aquela estratégia, aquele jeito do Simeone jogar, Simeone copeiro, Simeone de mata-mata. Acredito que o Atlético vai passar e deve vencer de novo o Tottenham mesmo fora de casa. Quem já está praticamente classificado é o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique meteu aí 6-1 na Atalanta, e olha que o Harry Kane foi poupado, tá? Harry Kane foi poupado, nem precisou do Kane, 6-1 fora de casa. Bayern de Munique praticamente classificado. Olha, é pra mim o melhor time do mundo na atualidade. Tá jogando muita bola o Bayern de Munique. Lembra sim aquele Bayern forte de 2020, que foi campeão triturando os adversários na Champions. Lembra sim aquele Bayern de Munique. É um time de muita imposição técnica, de muita imposição física, jogadores fortes, de toque de bola. É muito agradável ver o Bayern de Munique jogar. É o melhor futebol do mundo hoje, o time do Bayern de Munique. Dá gosto de ver o Bayern jogar. E meteu 6-1 na Atalanta fora de casa. Resultado aí
sensacional para o Bayern de Munique, que já está classificado, né? Já está classificado, todo respeito ao Atalanta. É mais provável a Atalanta tomar mais 6 na Alemanha do que a Atalanta reverter esse placar aqui, né? Então, olho nesse Bayern de Munique, hein? Eu, no vídeo das oitavas de final, eu falei, olha, para mim esse Bayern de Munique vai chegar na final e vai ser campeão. É o meu palpite. É o meu palpite. Se vai acontecer ou não, não sei, mas é o meu palpite. Pelo futebol que tá jogando hoje, é muito agradável assistir o Bayern do Vincent Kompany jogar, hein? Tá se mostrando ser um treinadoraço o Kompany, hein? Tá mostrando ser um treinadoraço o Kompany à frente do Bayern de Munique. E agora passando para os jogos da quarta-feira, mais 4 partidas, começando com Leverkusen, Bayer Leverkusen, Arsenal, jogo que foi na Alemanha, 1-1 o jogo. O Arsenal conseguiu um empate ali no final com um pênalti polêmico, na minha visão não foi pênalti, pode falar aí, o jogador do Leverkusen ele toca na bola e teoricamente com as costas ele pega ali a perna do jogador do Arsenal, que agora eu não me lembro quem foi, se foi o Madueke, se foi o Eze, não tô lembrado agora. E pra mim não foi pênalti, contato mínimo ali, a arbitragem marcou o pênalti e a gente sabe lá que o VAR lá na Europa é o menos intervencionista possível, ficou elas por elas, o Arsenal conseguiu um empate, mas jogou mal, hein? Jogou mal. Eu até falei que pra mim Leverkusen e Arsenal é o confronto mais desequilibrado dessa fase de oitavas de final, porque por conta de o Arsenal ser líder da Premier League, o Leverkusen faz uma campanha modesta lá na Bundesliga, mas nesse primeiro jogo o Leverkusen jogou bem, ia vencendo a partida até os minutos finais e com um pênalti polêmico o Arsenal conseguiu o empate. E agora jogando em casa no Emirates na semana que vem, acredito que o Arsenal vai reverter não, né? Vai vencer e vai conseguir essa classificação aí para as quartas de final da Champions. Agora passando por Real Madrid e Manchester City. 3 para o Real Madrid, 0 para o Manchester City. Um show do Valverde que resolveu virar o Pelé. O Valverde simplesmente resolveu virar o Pelé contra o Manchester City. Marcou 3 gols, 2 golaços. Um driblando o Donnarumma, o outro dando um chapéu na marcação, não deixando a bola cair e chutando no cantinho. Uma partida esplêndida do Real Madrid, tá? Com desfalque, sem o Mbappé, principalmente, que é o artilheiro da Champions. O Arbeloa conseguiu ajustar o time, deu um nó no Guardiola. O Arbeloa deu um nó tático no Guardiola. Deu um nó tático, ele ganhou o meio de campo ali, ele colocou o Valverde de ponta para explorar esse sistema defensivo do City ali e deu muito certo. Deu muito certo. Né? O Valverde fez ali o lado direito com maestria, tanto é que conseguiu marcar 3 gols. O time do Manchester City com o meio campo muito aberto, muito exposto, né? Apenas o Rodri ali como um homem de marcação, enfim. Teve a entrada do Savinho saiu como titular, sinceramente não entendi por quê. Não entendi porque jogou com o Haaland e o Semenyo ali, uma dupla de atacantes por dentro. E nessa o Arbeloa, muito inteligente, ganhou o meio de campo. E o time do Real Madrid venceu por 3-0. E é aquilo, né? O Real Madrid pode não estar jogando tudo isso na temporada, tá capenga, né? Não tá com aquele futebol vistoso que a gente já conhece. Mas é o Real Madrid, né, amigo? Na Champions a camisa branca faz total diferença, tem uma aura diferente. E sinceramente, meus amigos, não duvidem do Real Madrid, tá? Eu não duvido mais do Real Madrid. Depois de tudo que eu vi aí, o Real Madrid pode muito bem, mesmo aos trancos e barrancos, chegar na final e levantar mais uma taça. Essa que é a verdade. Mas, claro, é muito cedo ainda pra gente falar. Tem o jogo da volta ainda lá em Manchester, mas o City vai ter que jogar muita bola. Vai ter que jogar o que não jogou nesse jogo de ida para conseguir a classificação, mas sinceramente eu acho muito difícil, tá? Eu acho que o City pode até vencer o jogo, mas não levar essa classificação, porque 3-0 é uma baita vantagem para o Real Madrid, uma baita vantagem, e se tratando de Real Madrid, ela se torna maior ainda, essa vantagem do Real Madrid. Agora, pulando para PSG e Chelsea, 5-2 por PSG, reedição da última final do Mundial de Clubes, lá nos Estados Unidos. Um jogo que até certo momento chegou a estar equilibrado, chegou a estar empatado, chegou a estar 2-2 num certo momento, mas a partir dos 30 minutos do segundo tempo para frente o PSG dominou a partida, um golaço do Vitinha para fazer o 3-2 e depois o Kvaratskhelia conseguiu aí marcar 2 gols também. Vitória importantíssima no PSG, 5-2.
praticamente classificado, né? Pelo que a gente vê do Chelsea aí nessa temporada, vai jogar em casa agora com o apoio do seu torcedor, mas o Chelsea, um futebol muito pragmático nessa temporada. Tem aí a chegada do novo treinador, o Rossenior, enfim, né? Teve a saída do Maresca, né? Mas eu não vejo o Chelsea revertendo essa vantagem do PSG. E também o próprio PSG não tá jogando tudo aquilo que a gente viu jogar na temporada passada, né? Mas é um time melhor do que o do Chelsea, tem peças individuais melhores do que a do Chelsea. Então, muito por conta disso, eu acredito que o PSG vai... pode até vencer de novo, tá? Pode até vencer de novo lá na Inglaterra e vai ficar com essa classificação aí para as quartas de final, defendendo o seu título de campeão, a equipe do Paris Saint-Germain, que venceu aí o Chelsea por 5-2, resultado surpreendente, tá? Resultado surpreendente, muito por conta das duas equipes, do que as duas equipes não estão mostrando nessa temporada, né? As duas equipes não estão mostrando aquele futebol nessa temporada, mas o PSG foi soberano jogando em casa, meteu 5-2, e agora eu deixei o melhor pro final. Bodo Glimt 3, Sporting 0. Que vitória, até caiu a caneta aqui. Que vitória maravilhosa do Bodão da Massa, hein? Jogando em casa, jogando na Noruega, lá no norte da Noruega, um frio pra cacete, 53 mil habitantes, cidade pequenininha de Bodo, e o Bodo meteu 3-0 no Sporting, está a um passo de continuar escrevendo a história e ir para as quartas de final, hein? É impressionante, o nosso Mirassol europeu, fantástico nosso Mirassol europeu, que partida fantástica do Bodo, hein? Jogando em casa realmente é um absurdo o que esse time tem fazido, né? É absurdo o que esse time tem feito jogando em casa. Uma partida incrível do Bodo, metendo 3-0 para cima do Sport. Já venceu o Manchester City jogando em casa, venceu a Inter, venceu o Atlético de Madrid jogando fora. E o Bodo, que na quinta rodada ele estava sendo eliminado, né? Estava sendo eliminado da fase de liga, conseguiu reverter a situação. E naquela ocasião ele tinha 1% de chance de conseguir a classificação para os playoffs. E conseguiu. E agora nas oitavas ele tem 1% de chance de ser campeão. Então, meus amigos, não menosprezem aquele 1% vagabundo, como diz aquela música, né? Porque esse Bodo é uma coisa realmente impressionante, principalmente jogando em casa. Fez um 3-0, agora o Sporting vai ter que se expor jogando em casa para conseguir reverter esse placar, o que eu sinceramente acho muito difícil. E o Bodo vai ter os espaços ali do contra-ataque, assim como foi no jogo contra a Inter, né? Na Itália, que o Bodo fez 3-1 no jogo da ida em casa. Na volta a Inter partiu para cima, o Bodo aproveitou os espaços e venceu por 2-1 jogando fora de casa. E conseguiu a classificação. Então o Bodo, meus amigos, podemos ter aí o Bodo Glimt nas quartas de final, encarando ou o Arsenal ou o Bayer Leverkusen. Olha aí, se for o Arsenal, abre o olho, hein, Arsenal. Abre o olho, hein? Vai ter que melhorar esse futebol para ganhar do Bodo, hein? Mas, é claro, a gente vai estar acompanhando aí essa saga do Bodo Glimt, porque realmente é sensacional. Sensacional o que o Bodo Glimt está fazendo nessa temporada de Champions. É aquelas histórias que a gente não vai esquecer tão cedo, né? Vamos ver até onde esse time pode chegar, né? Vamos ver até onde esse time pode chegar. Sinceramente, estou torcendo para ir o mais longe possível o time do Bodo Glimt, porque futebol é apaixonante por conta dessas histórias do inesperado. Quando o inesperado acontece, realmente é apaixonante no futebol. Mas é isso, meus amigos. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários sobre os jogos de ida das oitavas de final da Champions. Semana que vem vamos ter o vídeo aqui analisando já os classificados, então ativa as notificações, se inscreve no nosso canal, comenta aqui a sua opinião, compartilha o vídeo, deixa aquele like para fortalecer também, é muito importante. E vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários, claro, sempre com muito respeito. Eu gosto sempre de ter a sua participação aqui nos comentários. É isso, um grande abraço a todos vocês. Aqui na tela estão os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, a quem eu agradeço muito pela confiança no trabalho aqui do Futizé, o canal de todas as torcidas. Tá certo, galera? Um grande abraço e até a próxima aqui no Futizé, o canal de todas as torcidas.